muito bem-vindas ao Bom dia, bem-vindas. Bom dia, bem-vinda. Boa tarde ou boa noite, né? Depende do horário que tá assistindo. É um negócio temporal por aqui. Bem, a gente tá desbravando também essa plataforma como mais um meio de estarmos conectadas a vocês. Então, mais uma novidade aí sendo lançada por Entre Nós, né? E é muito especial pra gente fazer tudo isso no mês de aniversário do Entre Nós, né, Carol? Isso, Sabe, talvez você esteja se perguntando do porquê agora, né? Nesse momento do ano, é exatamente por isso, Duda. O Entre Nós está completando um ano e o presente que a gente pensou para ofertar para todas vocês foi esse material, esse tempo de conversa e esse lançamento. Então, é o nosso presente de um ano de aniversário, esse projeto novo que está surgindo do Entre Nós Cast. Talvez você possa estar chegando por aqui agora e não saiba ao certo o que é o Entre Nós. Então, nós somos uma rede de apoio que está disposta a encontrar respostas e conforto aos dilemas da vida feminina à luz das escrituras. Então, aqui a gente vai ter um tempo precioso de conversa e muitas outras coisas para que o nome do Senhor seja exaltado em nosso meio, não é, meninas? Amém. E é engraçado porque, assim, eu acho que a gente já tinha os encontros mensais lá na Igreja Rio, a gente já se encontrava, mas fica faltando um pouquinho mais durante o mês. Inclusive, as mulheres pedem muito isso, né? Que eu lembro que até teve uma que me perguntou no último encontro se a gente não teria uma fonte, teria alguma coisa só de mulheres, porque elas precisam ter mais esse contato com a gente. Então, aqui, o Entre Nós Cast será esse contato mais assíduo com elas. Pra vocês não morrerem de saudade da gente. Eu acho que a autoestima aqui tá alta, né? Que bom, pelo menos faz bem à saúde. Dá uma pincelada pra gente aí sobre o nascimento do Entre Nós, como tudo começou aí, já que a gente tá fazendo esse podcast em comemoração. Tá, então vamos rapidamente aqui de como tudo começou. Eu servia em outra área da igreja, já tinha entendimento que o Senhor queria algo novo pra mim, mas eu fiz um propósito com Ele de que não iria pra nenhum outro lugar se não fosse uma direção. E aí, Ele realmente, por meio de um sonho, que não foi para mim, foi para uma outra pessoa, ela traz um sonho para mim e é realmente a descrição do Entre Nós. E eu sabia que era a resposta às minhas orações em secreto. Então, eu entendi que Deus estava me direcionando de uma forma muito específica. Os detalhes do sonho, eu sabia que iriam acontecer, mas na minha percepção era algo que seria acontecido a longo prazo, porque era uma visão que envolvia uma estrutura e uma quantidade de pessoas, e na minha cabeça tudo era muito pequeno. E a partir do primeiro encontro do ministério, aquele sonho já havia sido, de fato, revelado. Então, o Entre Nós, ele realmente começa como um sopro do Espírito, e nós temos vivido isso em cada parte e em cada detalhe desse nosso ministério, do nosso chamado. Bem, eu acredito que a proposta do nosso encontro hoje é o resgate do feminino. O resgate do feminino. Quando eu comecei a me sentir chamada por Deus para esse público, eu comecei a olhar as expressões que estavam postas para a gente sobre o que era ser mulher. Então, eu ia no supermercado e eu começava a ver os rótulos de produtos para mulheres. E aí, tinha muitas vezes figuras de mulheres, né? Algumas com as tiaras na cabeça, outras um tanto com decote, outras bem musculosas, com muitas tatuagens. E eu comecei a pensar sobre o que aquilo queria comunicar, né? Sobre o que é que estava sendo imposto para mim, sobre o arquétipo, sobre o estereótipo do que é ser mulher. E eu comecei a realmente me questionar sobre o que é ser mulher. Né? Essa instância o resgate do feminino é o tema dessa nossa conversa, porque essa palavra resgate, ela traz a conotação de que algo foi perdido. E a sensação que eu tinha é que eu não me sentia representada por aquelas figuras que estavam me dizendo sobre o que era ser mulher. Uhum. E aí eu disse, opa, eu acho que nós temos um grande problema aqui, porque tá todo mundo me mostrando algumas coisas sobre como eu deveria ser, mas não era aquilo que eu queria me tornar. Então, vamos conversar sobre essa instância, meninas. Como é para vocês essa demanda? Vocês acreditam que algo foi perdido, né? Como é que essa instância da feminilidade... Vamos conversar um pouco mais a respeito. Então, é muito engraçado, assim, porque uma das mensagens, conversando com Carol, eu lembro que ela falou assim, a mulher de Provérbios 31, ela te acolhe ou ela te condena? E eu olhava para o mundo lá fora e eu via que eu não era parecida com aquele padrão
Mas eu olhava para aqui dentro e dizia, socorro! Tá muito discrepante. E como encontrar esse equilíbrio? Como chegar aí? Então, eu acho que esse é um dilema que provavelmente quem tá escutando a gente deve passar também. Mas existem outras coisas que chegam para mim também. Em certo momento, acho que no retiro você falou sobre isso, né? Qual a primeira coisa que chega à sua cabeça quando você fala o que é ser mulher? Para mim, naquele dia eu fiquei pensando, o que chega para mim? A primeira coisa foi equilibrar funções. Eu tô tentando sempre dar conta de alguma coisa, dar conta de ser esposa, dar conta de ser a profissional, dar conta de ser uma boa filha, dar conta de ser uma boa amiga, dar conta de coisas e tentar cumprir funções. E nem sempre você consegue, tá sempre desequilibrando e um prato cai no chão e quebra, sabe? Essa linha muito tênue, e aí você se sente fracassado, e aí você volta e tenta mais uma vez. E tá sempre nesse processo de constante mudança, de constante aprendizado. Mas enfim, vou deixar todo mundo falar um pouquinho, que se deixar eu falo muito. Essa pergunta, assim, da primeira palavra que vem na sua cabeça quando a gente pensa que é ser mulher, pra mim, Deus tem falado muito forte de ser sábia. Eu acredito que a gente, mulher, tem uma sabedoria não nossa, mas vinda do Senhor, muito forte. E a gente consegue fazer esse equilíbrio, como tu falou, de dar conta de casa, de dar Nem conta sempre. de filho, para quem tem, de dar conta de trabalho. Às vezes é cansativo, nem sempre você vai estar tudo 100%, mas Deus vai lhe dando uma sabedoria e uma força para você conseguir lidar com tudo, para você lidar com seu marido de uma forma sábia, para você lidar com o filho, se assim tiver, de uma forma sábia, para você lidar com você mesma de uma forma sábia. Então, eu acredito muito, e é uma coisa que eu sempre peço ao Senhor, é sabedoria, é ser sábia, porque eu acredito que Ele nos dá muito, e a gente é um alicerce, assim, muito forte dentro do nosso lar. Temos o nosso marido, que é a cabeça, e a gente defende isso, mas assim, a gente alinha um ponto muito forte para que a família esteja bem, para que a gente esteja bem, para que a gente também seja suporte para outras amigas que nos olham assim, diz, eu posso ir ali, eu sei que eu vou ter uma palavra de Deus, porque é uma mulher que tem buscado ser sábia. Não é fácil, tá? Não é nem um pouco fácil todos os dias fazer isso. Mas quando a gente se coloca assim, Jesus, olha pra mim com misericórdia, por favor, porque aqui eu vou endoidar, porque é muito prato para equilibrar. Ele dá a sabedoria necessária, sabe? Hoje, quando eu penso em ser mulher, a primeira coisa que me vem à cabeça é cuidado. Não sei se isso tem a ver com a minha profissão, com a minha ideia de missão de vida, mas eu acho que hoje, quando eu penso em ser mulher, eu penso em cuidado. Eu penso que a gente precisa ter o entendimento, né, de que não vivemos só para nós mesmas, vivemos para cuidar de outras pessoas, para fomentar outras pessoas, para gerar vida em outras pessoas, seja dentro da maternidade ou não, você pode gerar vida de muitas formas. Sim. E eu enxergo isso como o grande presente que Deus deu para a mulher, assim, a possibilidade de cuidar de outras. Eu acho que Carol ia falar alguma coisa. Não, era pautado também na fala de Sabrina, mas seria por outro viés, dentro dessa instância do equilíbrio, né? A gente tem dois contrastes mesmo. A gente tem essa instância do cuidado, do serviço, da subserviência. E aí, a gente tem um arquétipo que foi colocado para nós, muitas vezes, da Amélia, né? Daquela mulher que servia, que era subserviente, que não tinha voz, muitas vezes era pouco valorizada. Então, a Amélia era mulher de verdade, não é? Mas aí, essa Amélia, ela foi construída como uma figura, né, de um tanto não reconhecimento. A Amélia, ela não era reconhecida. E aí, as mulheres, elas meio que querem virar a mesa e constroem uma super mulher. Vem muito também construído dentro desse processo histórico até da questão do próprio feminismo, né? De que a mulher, ela precisa ser empoderada, ela pode fazer tudo, ela faz tudo, ela precisa ter voz, ela precisa bradar. Então, quando a gente traz essa temática do resgate do feminino, é como encontrar equilíbrio dentro dessas duas personagens, porque a Amélia, a gente olha pra ela e diz, opa, eu não quero ser a Amélia, né? A gente olha as super mulheres do feminismo e diz, opa, será que elas também não passaram do ponto? Então, se nenhum desses dois pontos nos representam, como a gente encontrar esse caminho da palavra que Duda trouxe, que seria do equilíbrio? Como a gente ter uma vida coerente? Eu acho que a gente precisa olhar à luz das escrituras. Se nós temos perguntas ontológicas e significantes ao ponto de a gente parar e perguntar, o que é ser mulher?
quem precisa responder, a gente precisa saber aonde buscar essa resposta. Porque vão ter várias vozes respondendo a essa pergunta. Então, a gente precisa entender para qual voz nós vamos dar notoriedade. Então, se a gente parte do pressuposto de que nos reconhecemos como cristãs, a gente precisa olhar para a Bíblia e entender como Deus construiu a mulher, porque ele foi o grande artista, né? Então, eu acredito que não temos como responder a premissa o que é ser feminino, o que é ser mulher, sem nós reconhecermos a essência do nosso Criador. Então, a gente reconhece a nossa identidade a partir de uma caminhada e de um olhar sobre aquele que nos criou, né? Tendo em vista que nós fomos feitas imagem e semelhança desse Criador. Então, eu imagino que eu creio realmente que a gente precisa parar, fazer perguntas importantes, como tem muita gente dizendo o que a gente tem que ser. Tem muitas imagens construindo como nós devemos nos constituir. A gente precisa sair desse automático e ir para um lugar de responsabilidade e dizer assim, opa, quem eu sou, né? Quem o meu Criador me fez para ser? Qual é a essência, a natureza que ele me constituiu para que eu possa vivê-la em plenitude? E para isso a gente precisa olhar para quem Deus é, para as Escrituras e o que ela diz ao nosso respeito. Carol, uma coisa que tu falasse que eu fiquei pensando, assim, a gente fala sobre como conciliar, como ter equilíbrio, como não ser nem a Amélia, nem a Superwoman. Eu acho que uma coisa que a gente esquece muitas vezes é que, para além de função, a Bíblia nos ensina sobre princípios, né? Para além de como agir, a Bíblia nos ensina sobre qual é o princípio de Deus e qual é a intenção do nosso coração. Então, eu acho que sempre que a gente fica preocupado só em se eu devo trabalhar fora de casa, ou devo trabalhar dentro de casa, eu devo cuidar da minha casa, ou é ruim que tem alguém que cuida da minha casa por mim, eu preciso casar ou eu não preciso casar. E quando a gente olha só de fato, para as ações, para as funções, e a gente esquece dos princípios e da intenção, a gente tá fadado sempre a errar. Porque, assim, a mulher pode estar dentro de casa e estar trabalhando e estar servindo ao marido e estar em pecado, mesmo assim, no relacionamento enfim, ainda assim estar agindo de forma errada. Da mesma forma que ela pode estar trabalhando e estar delegando o cuidado dos filhos a outra pessoa e tá fazendo certo, porque naquele momento é o que a família precisa dela, sabe? Eu acho que quando a gente entende os princípios por trás disso, é que a gente consegue viver em plenitude, né? Porque, assim, qual é o princípio? Sei lá, eu falo gente, pra mim é muito desafiador cuidar da casa. É extremamente... Bem-vindo ao mundo real, acho que pra todo mundo. Mas, não, Duda, mas tu gosta de cuidar da casa. Veja. Tu fazia post no Instagram cuidando da casa, mulher. Mas aí depende Mas das eu atribuições não que gosto. você tem. À medida que você tem mais atribuições, cuidar da casa vai ficando mais sem pesado. atribuição nenhuma, eu já não gosto. Mas, assim, quando eu entendo que o princípio de ter uma casa arrumada é ter um espaço acolhedor, é ter um lugar onde a minha família possa estar bem, é ter um lugar onde isso possa acontecer de maneira confortável, a gente possa se sentir de fato acolhido em casa. Então, eu entendo que é uma questão de princípio, que é uma questão de propósito, que é algo diferente, sabe? Não é só sobre arrumar a casa ou não é sobre eu arrumar a casa ou alguém arrumar a casa por mim, é sobre ter um lugar onde eu possa acolher pessoas, onde eu possa acolher a minha família e outros que eu amo. Então, eu acho que quando a gente olha para o princípio por trás e não somente para o que a gente está fazendo ou para a função que a gente está desempenhando, eu acho que a gente consegue se aliar muito mais à vontade de Deus para nós. E é muito interessante isso, aproveitando o gancho que tu falou de princípio, que quando eu lia sobre a mulher ser auxiliadora, aquilo me causava um certo desconforto cá entre nós. O incômodo bem, né? Aquela ideia de que você cresce ouvindo que o auxiliar, ele é sempre inferior a alguém. Quem auxilia não é igual a alguém. E, de fato, não é igual. É diferente. Mas tem uma função tão digna, tão especial e tão importante quanto esse outro alguém a quem ela auxilia. E é muito difícil no mundo de hoje, porque você está sempre recebendo vozes que dizem o que é ser mulher, isso não é ser mulher, isso não é ser mulher. E
quando você se depara com o princípio de ser a auxiliadora, que foi o que a mulher foi chamada para ser, você entende que não é sobre o casamento especificamente. E aí entra na questão do princípio. Como ser uma auxiliadora na vida, sabe? Eu acho que a mulher ela foi chamada para ser auxiliadora independente. E a gente falou sobre isso no retiro também, né? Então a mulher ela é o correspondente do homem? Ela só tem a função por causa do homem? Não. Você vai executar o seu papel porque essa é a sua função e é o princípio que Deus te deu e a sua função está ligada a ela. Então, você pode auxiliar as pessoas que estão à sua volta. Você pode ter esse papel dentro da sua família de origem. E entender isso é libertador. É libertador. Não é um passe de mágica que, a partir de agora, eu sou uma mulher auxiliadora. É um processo. Adoraria, inclusive, quem souber onde faz esse milagre. Mas você começa a entender e diariamente vai se percebendo como que eu posso ser uma mulher auxiliadora. Auxiliar o meu marido em casa, auxiliar na minha família, auxiliar no ministério, auxiliar outras pessoas e ter essa palavra não como algo inferior, mas como um título nobre de fato. A gente precisa olhar para o Gênesis. Eu sou muito apaixonada, assim, pelas escrituras, de como ela constrói a narrativa, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, e que é um grande ponto dentro da feminilidade, é que, para alguns, a mulher ter sido criada depois, a mulher ser chamada de auxiliadora, tem uma leitura e uma conotação um tanto de inferioridade. A gente precisa entender que nós, como mulheres, somos imago Dei. Assim como o homem é imagem de Deus, nós também fomos criadas em imagem de Deus. Depois que ele cria o homem e a mulher, ele dá um mandato cultural. Ele dá uma grande missão para os dois. Então, a missão ela é dada para os dois. Quando ele traz a instância de auxiliar, é auxiliar para a missão comum que é dada para o homem e para a mulher. Eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas se alguém precisa de auxílio, é porque esse alguém não conseguiria cumprir essa tarefa sozinho. Então, se fosse para avaliar a competência de alguém, talvez o homem estaria em desvantagem nesse sentido. Porque a palavra auxiliadora, no termo original, é o ezer. E esse ezer é atribuído ao próprio Deus. É o Deus como auxílio. Essa palavra muitas vezes vem com a conotação militar daquele que vem em socorro ao seu próprio povo, como auxílio, como ajudador. Então, essa construção a gente precisa ter muito clara dessa nossa natureza divina. Primeiro, mulher, você é incrível porque você é imagem. Assim como o homem do seu Criador, você tem um mandato cultural que foi dado a você e ao homem. E a gente está posto nesse lugar para ajudá-lo a cumprir esse mandato. Qual é o mandato cultural? É de povoar a terra, dominar, governar, multiplicar. Carol, eu não sou casada, isso é um problema, eu não estou cumprindo a missão. Gente, não é apenas dentro da construção do casamento, é na construção da humanidade. A gente precisa estar ligada ao masculino e o feminino para dominar, governar e cultivar esse grande mundo, né, que infelizmente nós estamos degradando, mas o Senhor vai vir restaurar todas as coisas, que nós possamos hoje ser caminho de restauração. Então, a gente precisa resgatar a nossa identidade de imagem e semelhança. A gente precisa entender que a gente está como auxiliadora nesse mandato que foi dado comumente a nós e aos homens. Não é o homem que recebeu sozinho. Os dois receberam para dominar, governar e cultivar e multiplicar sobre a terra. A gente tem essa missão em comum. E a gente também possui a mesma essência. Nós temos matéria, valor e importância iguais perante Deus. Então, a gente precisa ter muito claro isso, gente, porque tem muita gente falando besteira por aí, tem muita gente nos colocando num lugar diferente, e se a gente não tiver convicção de quem somos em Cristo, a gente pode engolir algumas coisas. Então, mulher precisa estudar a Bíblia, mulher precisa saber de teologia, mulher precisa conversar sobre essas coisas, para que a gente não dê margem ou passe um discurso que não seja realmente o que o Senhor tem colocado para nós. Ô, Carol, eu tava procurando aqui o trecho da Bíblia, mas não encontrei. Mas quando falou de mandato cultural, na minha cabeça veio muito forte que existem 2 mandatos na Bíblia, né? Primeiro do Gênesis, quando Deus diz para cultivar,
o jardim para crescer e multiplicar, para dar nome a todas as criaturas. E depois, no Novo Testamento, quando A grande comissão. a grande comissão, quando a gente vem de ir e pregar o evangelho para toda criatura. E quando você fala de importância da mulher, de conhecimento teológico, de estudar a Bíblia, é isso, porque nós fomos chamadas para os 2 grandes chamados da Bíblia. Apesar de desempenhar, de certa forma, função diferente na sociedade, na casa, no lar, o chamado, os grandes chamados de Deus são os mesmos. É o chamado cultural e é o chamado de levar as boas novas, é de levar o evangelho. Então, a gente não pode também aceitar quando dizem que existe uma importância menor, um valor menor, porque se somos a imagem e semelhança de Deus, como é que a gente tem menos valor? Não existe isso. Nós fomos feitas pelo nosso Criador da maneira que lhe aprouve. Então, eu acho que não existe maior segurança, maior tranquilidade, maior presente em relação a saber que nós fomos criadas pelo Deus Todo-Poderoso, que Ele nos fez como que Ele quis, como Ele queria que a gente fosse, sabe? Então, eu acho que essa é a maior... não prova não é a palavra, mas esse é o maior grande fator que pode nos dar segurança, né? Que nós temos esse chamado também. Sabe qual é a grande questão? Eu acredito que quando a gente não tem clareza da nossa identidade, a gente quer ser aquilo para o qual Deus não nos criou. E aí a gente entra em crise porque a gente quer ser o que o outro é, porque a gente não tem clareza de quem nós somos. Então, reconhecer a nossa identidade e acolher a nossa identidade promove um caminho de autenticidade. Né? Infelizmente, a voz nós precisamos ser como os homens. Não, Deus nos criou iguais em inúmeras coisas, mas nos fez diferentes para as outras. Nós temos papéis e funções que nós vamos, junto com eles, exercer um mandato de uma forma diferente, porque nós somos diferentes deles em outras coisas. Sim, então, sim. entender essa essência é libertador, porque a gente não quer ocupar o lugar do outro e se tornar o outro. A gente pode ser quem o Senhor nos fez para ser. E isso É Carol, complementar, né? e- E ter a função de complementariedade. Claro. E é engraçado, né? Eu me coloco muito nisso. A gente escuta muito as vozes de fora, mas a voz que é mais importante, que foi de quem nos criou, a gente às vezes deixa lá por último. Ah, ele falou isso, tá certo. Mas fulaninho tá falando aquilo, ciclano tá falando aquilo. E essa semana eu vi um vídeo no Instagram que me deixou muito em choque, e eu esqueci até de mandar pra vocês. De falando essa questão do papel da mulher, do papel da dona de casa, a mulher que ajuda, que isso, que faz aquilo. E assim, muito... Eu fiquei em choque com o vídeo, mas assim, tirando totalmente de fato o que é a essência. No vídeo mostrava que a mulher que ajuda o marido é uma mulher que não é dona de si, que não cuida, que não sabe de fato quem é, que tá sendo subserviente, que o marido é que manda, assim, muitas coisas, falando sempre a respeito da família, que muita parcela disso seria culpa da igreja. Então eu fiquei muito passada assim com esse vídeo, e eu vi como é que a gente tem cada vez mais se alimentado dessas coisas, principalmente na internet. Quando você falou de vozes, de escutar vozes, que voz que você está escutando, às vezes coisas muito sutis, a gente acaba escutando vozes e a gente vai alimentando ali dentro, que a gente nem observa, nem percebe. Seja no vídeo, seja uma fala de uma pessoa assim muito sutil, seja no tema de um livro, seja numa música que você escuta, num filme até engraçado, que você, é de comédia, legal, mas ali tem coisas que você vai se alimentando e vai tirando totalmente a figura de fato de quem é a sua identidade, em quem está a sua identidade que está em Cristo. E por um tempo eu tive esse problema de passar assim por essa crise de identidade. Meu Deus, eu não sou assim, eu queria ser daquele jeito, eu queria ter aquele resultado, e conversei com vocês inclusive e vi como eu precisava realmente, peraí, volta aqui, recapitula ali, volta pro teu centro e escuta a voz de quem realmente te criou, de quem realmente te fez para nascer, para crescer, para ser filha dele, a voz de Deus, sabe? E é muito interessante, assim, eu até aproveito esse momento pra gente fazer vamos dizer assim, que uma provocação, sabe? Você falou, qual a voz que a gente tá escutando? E quando Deus, ele termina, o que é que ele fala? É muito bom. Então, quando você se olha no espelho, é isso que você pensa, é muito bom. E eu sei que é difícil você se olhar e dizer, é muito bom. É muito bom. Tá legal. Dá pro gasto. Dá pro gasto, tá isso aí. E ver que é muito bom
ver que o que Deus criou é muito bom, a gente está glorificando a Ele. E a gente está dizendo assim, eu reconheço que a tua criação é boa. Eu glorifico a ti, Senhor, porque o que tu fizeste é bom. E eu sempre tive muita dificuldade em relação à autoestima, à identidade. E essa questão de ser muito bom é muito difícil, porque uma das minhas orações é: Deus, eu quero me enxergar como tu me enxerga. Porque se eu pudesse resumir tudo isso e ver o valor que você tem, Deus, ele tá lá de cima dizendo: ei, é muito bom, você que não tá vendo, você que não tá percebendo. Quem assistiu This Is Us tem uma cena que ele fala isso. Ele diz assim: ei, eu só quero que você se enxergue como eu te enxergo. E naquele momento eu vi a figura paterna, de fato, de Deus falando isso pra mim. E eu acho que o que a gente precisa fazer como mulher é se enxergar como ele nos enxerga. Mas sabe uma coisa que eu lembrei agora? Que é assim, às vezes a gente acha que é muito bom. Ah, tá muito bom. Só que ao mesmo tempo você fica, não, peraí, eu estou me achando demais. Não é pra ser assim, calma, desce. Eu não posso. Tu és uma criaturinha que foi feita e pronto. Eu acho que a gente vive também muito nessa dualidade, assim, sabe? Eu nem posso dizer que eu sou muito boa, mas eu entendi o que tu falou. Mas assim, às vezes quando você começa a entender de fato o que Deus lhe fez e que realmente foi muito bom Deus te fazer, você fica, não, mas calma, tem que ser simples, calma, tem que ser humilde, que não pode, sabe? Muitas vezes a gente acredita, né, que a mulher ela foi um personagem secundário, porque ela foi criada depois do homem. E houve uma total intencionalidade na criação em relação a isso. Se a gente parar para pensar, a mulher ela foi a peça final. E aí ela era exatamente aquilo que faltava. Na literatura hebraica, a melhor parte ela fica para o final. Então, ele vai construindo a oração e o que ele quer dar ênfase vem ao fim. Então, a mulher, ela é criada por último e ele vai dizendo que tudo foi bom, exceto que o homem estava só, porque ele diz, não é bom que o homem esteja só. E depois que ele cria a mulher, ele diz, é muito bom. Então, se a gente se apropriar dessa verdade, né, de que nós somos muito boas, de que o Senhor não nos falhou ao nos criar com essa cor de cabelo, essa cor de pele, com essa personalidade, tudo que o Senhor fez... Com essa função, tudo que o Senhor fez foi muito bom. E a gente precisa encontrar esse caminho da autenticidade, de liberdade e de tranquilidade, né? Eu só queria acrescentar duas coisas aí que tem muito a ver com a fala de vocês. A primeira, quando o Stephanie falou de vozes, me vem justamente à cabeça o Gênesis, quando a serpente diz, olha, come essa maçã, você vai ter o conhecimento de Deus, você não morrerá. Deus tinha dito, certamente morrerá. E aí ela disse, não, você não morrerá. Então, a gente precisa ter consciência primeiro das nossas verdades em Deus, daquilo que Deus nos disse, que tá aqui na palavra, que tá dito e não muda. Sim. E segundo, de que virão certamente vozes para dizer contra. E elas vão ser, às vezes, escrachadas, mas às vezes muito sutis. Às vezes vão ser vozes que vão dizer assim, de maneira muito sutil, você não serve para isso, você não é boa o suficiente. Com todo amor, com todo carinho, né? Como se fosse... isso não deveria ser assim, de forma bem... E não é isso. Quando a gente tem a certeza do que Deus nos deu por verdade, e quando a gente está convicto e firmado disso, a gente sim vai ter muito mais clareza e convicção para calar essas outras vozes que não deveriam estar falando, né? E outra coisa assim que Carol falou que me chamou muita atenção é que quando a gente tem certeza do propósito com o qual Deus nos fez, a gente não vai querer o propósito do outro. E eu acho que isso extrapola para além do relacionamento de homem e mulher. Eu acho que isso vai para o relacionamento de outras mulheres, né? Quando eu tenho certeza do propósito que Deus fez Sabrina, eu não vou querer ter, por exemplo, os dons de Duda, ou os de Stephanie, ou os de Carol. Eu vou entender que o propósito delas é diferente do meu. E eu acho que isso em relação à mulher trata tanta coisa, tanto dos nossos problemas, das nossas crises, de quem nós somos, que não dá nem tempo de falar aqui. Mas eu acho que só ter essa certeza do propósito que Deus fez, não só a mulher, mas cada uma de nós, mulheres, eu acho que isso já é cura para muitos dos nossos sofrimentos. Mas não se preocupa não, porque a gente vai ter muito tempo de podcast aí para poder falar sobre esse assunto. Para finalizar esse último encontro, eu queria só concluir com as importâncias da contribuição única
por nossa parte, como mulheres, né? Eu acredito que ele nos fez com muitas coisas iguais, como nós já vimos, mas ele também fez coisas que apenas nós podemos fazer, né? Então, assim, eu olho para a contribuição única do ser feminino como um chamado a ajudar o outro na completude. Então, quando o Senhor olha para nós e nos chama de Ezé, ele nos coloca nesse lugar de ajudar o outro a ser completo. E o outro pode ser o homem, o seu marido, a sua amiga, a sua mãe, a sua vizinha. Nós temos esse potencial de fazer com que o outro floresça, fazer com que o outro desabroche e cresça. A gente tem esse olhar de potencialidade realmente e fazer com que o outro ele possa crescer. Eu vejo dentro do arquétipo do feminino gerar e dar à luz. E isso extrapola o sentido de ventre. A mulher, ela pode trazer crianças por meio do seu corpo, mas ela pode dar luz a muitas pessoas e ter grandes filhos na vida, né? Espiritualmente falando, ou de investimento na existência. Então, eu vejo a ser humana feminina como aquela que ajuda o outro a florescer, dá luz, forma vida, inspira a beleza e traz prazer ao mundo criado. Eu acho que essas são algumas características muito próprias nossas e que o Senhor nos dotou dentro da nossa identidade e da nossa essência. E amém. É muito legal, assim, poder compartilhar dessa visão de mundo, né, a partir dessa cosmovisão bíblica e ver o que a mulher foi projetada e quantos assuntos a gente tem aí pra falar, que se deixasse a gente falava o resto do dia, mas a gente vai ter muito tempo e muitos podcasts e a gente espera que vocês continuem escutando. Aí, Duda, vai E dar aí, a gente Eu queria termina... falar só uma coisinha. Fala. 5 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Em Gênesis 3:20 diz assim: o homem Adão deu à sua mulher o nome Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. E aqui ele fala que o som do nome Eva é semelhante a um termo hebraico que significa dar a vida. E lá na frente, a Bíblia diz que todos nós estamos mortos e separados de Deus por causa do nosso pecado. Então eu acho que quando a gente entende que esse nosso grande dom é dar a vida e que todo mundo que está separado de Deus está morto, a gente entende que o nosso chamado é realmente chamar pessoas para Deus. E eu acho que não existe coisa mais bonita que Deus poderia ter nos dado do que isso. Fechou com chave de ouro o nosso podcast de comemoração de um ano do Entre Nós. E foi muito bom a gente abrir esse momento, né, e inaugurar esse lançamento do podcast. Era um sonho desde o início do ano que a gente estava gerando isso e 9 meses depois, uma gestação, toda luz. E eu tenho certeza que esse momento aqui vai ser muito enriquecedor. E queria convidá-las a continuar ouvindo o podcast. A gente vai agora começar a inauguração de uma nova série, que é a série Posicionadas. A gente falou um pouquinho aqui sobre o papel da mulher, sobre identidade, sobre essa visão. E eu acho que a gente poderia começar o nosso podcast com essa série justamente... o que é que a gente acredita em relação à nossa cosmovisão? O que é que a gente pensa sobre a mulher no trabalho? O que é que a gente pensa sobre a mulher no lar? Porque, obviamente, não ia dar para falar sobre tudo em um momento só. Então, no nosso próximo podcast, a gente inaugura a nova série Posicionadas com o tema em Cristo. Então, nada melhor do que começar essa série falando sobre qual é a nossa visão a partir de Cristo, a nossa identidade nele e o que ele tem para nós. Eu acho que a gente precisa fazer uma oração de agradecimento aqui por esse momento. Foi muito especial. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo aí. Tenho certeza... Voltem sempre. Voltem sempre, A casa é de vocês, né? A casa é nossa. Sinta-se em casa. Cá entre nós, Cá entre né? nós. E se você gostou dessa mensagem, desse podcast, dessa conversa, encaminha para uma amiga, manda uma mensagem, fala para ela o quanto que ela é importante e diz que lembrou dela ao ouvir isso. E se você tá recebendo essa mensagem é porque alguém te ama muito. E qualquer coisa, segue a gente nas redes sociais, @entrenos.rio. Quase que eu esquecia. E manda uma mensagem pra gente, fala o que você achou do nosso podcast e a gente tá aberta a sugestões. Se você tem um tema interessante, manda pra gente também. Que a gente aborda aqui. Vamos orar? Vamos.
Deus, nós te agradecemos, Pai, por quem Tu és, pela certeza da Tua essência, Senhor, que Tu és um Deus bom. E como Amém, somos Jesus. imagens Tuas, Pai, que nós possamos aceitar e reconhecer que somos Tuas criaturas e que tudo que Tu fez foi bom, Pai. Deus, restaura as distorções nos nossos olhares, restaura os ruídos que estão em nossos ouvidos, que nós possamos receber exatamente aquilo que Tu nos deste, Senhor. Amém, que não Jesus. queiramos ser coisa alguma além do que Tu nos fizestes para ser. Nos permite olharmos no espelho e enxergar exatamente aquilo que Tu vê em cada uma de nós. Nos liberta, Senhor, das vozes que não são as Tuas, nos liberta dos olhares que não são o Teu, que nós possamos ter a nossa identidade restaurada e firmada em Cristo e em Ti. É o que eu te Amém, peço e Jesus. desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Daqui a Tchau. uma semana, posicionadas em Cristo, É uma estaremos semana, aqui. 15 dias. Estou Vai ser antecipando. quinzenalmente, tá? Então são 2 podcasts Foi só pra por dar mês. emoção. Foi pra deixar Foi vocês pra ansiosos, secar. assim, né? Malandro. Mas é isso. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau, gente. Até a próxima.